Graça e paz, igreja. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Eclesiastes 3:1. Inicio minha gratidão a Deus pelo tempo. Apesar dele ser atemporal, nos fez temporais e nos conduz através do tempo. Em abril de 2015, tive minha coluna travada pela primeira vez. Nos exames, descobri uma degeneração na coluna, abaulamento em diversos discos. Foram algumas vezes, a partir de então, que minha coluna travava. Vinha medicação, fisioterapia, acupuntura, exercícios médicos. Mas com a dor constante, fui me acostumando com ela. Em setembro de 2017, uma extrusão discal elevou o nível da dor e, por tocar no nervo ciático, irradiava pela perna, além de choque e perda de força. A recomendação era cirúrgica, mas eu tinha medo, muito medo, e decidi procurar por um tratamento que uma irmã havia feito. E fui atrás do médico que fez o tratamento dela, porque eu estava à procura do mesmo milagre, como Moisés quando bateu na pedra. Mas o Senhor tinha me preparado um tempo para estar com Ele. Fui internada e aguardava a liberação da cirurgia, que demorou mais do que o normal por conta das exigências do médico. Foi um período deitada, olhando diretamente para cima, para o nosso Deus. Um tempo de leitura, estudo bíblico, tempo com o Senhor. Um tempo que eu não sabia que poderia existir, preparado pelo Senhor. Um tempo abençoado. O Senhor me concedeu a cirurgia e me sustentou no meu medo e esteve comigo no tempo de recuperação. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Em março de 2018, entrei em pé, andando em direção ao altar para a celebração do meu casamento. Até então, eu era uma mãe solteira. Minha primogênita, Nicole, estava com 10 anos, mas os meus sonhos de infância compreendiam muitos filhos. Em 19 de maio de 2019, meu marido e eu concordamos que era tempo de engravidar. Em 1º de junho, 11 dias depois, decidimos iniciar um processo de adoção e suspender os planos de gravidez. Mas eu já estava grávida. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Jó 42, 2. Foi assim que esperávamos 2 filhas em 2019. Não sabíamos o sexo do bebê que estava na minha barriga. Foi um parto revelação. Rafaela nasceu em fevereiro de 2020. Um parto abençoado, melhor do que eu poderia imaginar, sem intervenção médica, sem centro cirúrgico. Minha filha do meio chegou por último. Maria tinha 9 anos quando eu a conheci. Ela estava abrigada no Sama, uma menina falante, esperta, com muitos sonhos. Um olhar vivo e um sorriso cativante. Um dia, em uma das visitas que fizemos à instituição, ela e a Nicole brincavam na casinha de boneca. E eu coloquei a cabeça na janela para conversar com elas. E a Maria disse: "Quer ser a mamãe?" Estava me convidando para brincar, mas meu coração levou a sério. Quando o meu marido a conheceu, num sábado de conexão que ela estava conosco, ele teve a mesma certeza que eu. E partiu dele a frase: "Como podemos fazer para adotá-la?" Em 1º de junho de 2019, iniciamos um longo processo invasivo e desafiador. Em dezembro de 2020, ela veio morar conosco. E ainda aguardávamos a finalização do processo civil. Mas o trabalhar do Senhor em nos transformar em uma família tem sido constante. Quanta gratidão pela família que Ele me deu, apesar de mim. Somos todos pecadores imperfeitos, mas juntos no Senhor estamos sendo aperfeiçoados. Também gostaria de expressar minha gratidão por poder fazer parte do Ministério Kids. Ver o Senhor agindo na vida dos pequenos me alegra e oro para que nenhum deles precise viver distante de Cristo. Sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Através deste ministério, eu pude saber
que esta igreja orou pela minha vida e conversão, antes mesmo de eu vir a conhecê-la. E por último, minha gratidão pela libertação. Gálatas 4, 6, 7. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Todos os eventos anteriores e alguns outros me levaram a entender que eu estava vivendo sob escravidão, escrava do trabalho e do status que me proporcionava, segura de que era o que eu sabia fazer bem feito, até que o Senhor me deu coragem para ver e agir. Eu estava afirmada na convicção que era necessário que eu permanecesse trabalhando, mas minha profissão estava consumindo todo o melhor de mim, em energia, disposição e tempo. Adoeci, inclusive fisicamente. Mas o Senhor, em resposta de oração quase que desenhada, disse-me claramente, quero te colocar no seu lugar. Estou num processo de transição, mas sei que o Senhor me dará vitória, porque meu desejo é apenas honrar a Ele, cumprindo sua vontade na minha vida. Meu coração está sendo direcionado e estou sendo conduzida. Posso dizer que o meu sustento vem do Senhor. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Romanos 11, 33. Louvado seja o Senhor, grata por Ele ter seu rosto voltado para mim, grata por Ele ter me escolhido e por permanecer trabalhando em meu favor, me aceitando até que em mim Ele forme o coração dEle, no poder dEle, grata pela eternidade que posso viver aqui, apesar de mim. Bom dia, amada igreja. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Hoje meu coração está cheio de gratidão. Embora eu não tenha passado por algo grandioso para compartilhar com a igreja, não passamos por uma grande luta ou uma grande perda. E enquanto eu pensava no que escreveria nesse testemunho, percebi que meu coração está cheio de gratidão pelo cotidiano, pelo dia a dia, pela bênção do permanecer. Estou nessa igreja há 32 anos e nesse tempo vi muitas pessoas partirem. Irmãos queridos que Deus já chamou para si, como a Caroline Andolfo, amiga querida que está há 10 anos com o Senhor e que faz falta diariamente. E tantos outros que nesse tempo marcaram e impactaram a minha vida com seu testemunho de fé até o fim. Mas, infelizmente, também vi nesse tempo irmãos que se desviaram dos caminhos do Senhor e escolheram ir por outros caminhos. Então, hoje, eu sou grata por estar aqui, sou grata por permanecer. Esse mês, Ícaro e eu completamos 12 anos de casados. E nesse tempo, vi casais com mais e menos tempo de união que nós se separando. E sou grata a Deus, porque nos dias de sol e de chuva tem nos sustentado e abençoado o nosso casamento. Eu sou grata por permanecer. Esse ano, fui a mais enterros do que gostaria. Vi mães queridas enterrarem seus filhos. E nesse momento de profunda dor e tristeza, Deus me ensinou como a vida é um sopro e como o dia a dia, o cotidiano, a pilha de louça, os brinquedos para recolher, as roupas para guardar, a casa para limpar são preciosos. Sou grata a Deus pela vida das minhas filhas, Caroline e Sara, e diante dos desafios cotidianos da maternidade. Sou grata a Deus que usa a vidinha delas para moldar a minha vida e me ensinar com amor através de cada uma. E, por fim, quero agradecer pela vida do meu sobrinho Vitor. Anos atrás, eu vim num culto de gratidão, agradecer pela conversão dele. Hoje, venho agradecer porque ele não apenas se converteu, mas permaneceu. E a cada dia posso ver os frutos na vida dele. Obrigada.
Obrigada, amada igreja, por esses 32 anos caminhando juntos. Obrigada por me edificarem, orarem por mim e me abençoarem com suas vidas, dons e ministérios. Graça e paz. Bom dia, igreja. Os 3 últimos anos foram anos bem atípicos em minha vida, mas o que não faltaram foram motivos de gratidão a Deus. Passei por 2 intervenções cirúrgicas e experimentei 2 momentos especiais do agir de Deus. Em 2020, toda a gratidão ao Senhor por 2 irmãos queridos dessa igreja, eles sabem quem são, exemplos de mutualidade cristã e de amor, que foram usados pelo Senhor para que eu pudesse com sucesso passar por uma cirurgia de um problema constatado há mais de 10 anos. Agradeço em especial a Deus pela vida desses irmãos e também por aqueles que oraram pela minha recuperação. Em 2021, enquanto aguardava em um corredor próximo à sala de cirurgia, ouvi o choro de uma criança recém-nascida que acalmou meu coração, me fazendo lembrar que o Deus do milagre da concepção é o mesmo que cuidaria de mim e que comigo estava naquele momento. Se não bastasse, já na sala de cirurgia, um dos membros da equipe entoava um cântico cristão. Pequenos detalhes que me remetiam ao amor do Senhor por mim e que me lembravam que certamente não estava sozinho. Também nesses 2 anos, meus pais faleceram. Meu pai, com 85 anos de idade, se foi. Mas com fé em Deus, a sua misericórdia, nas várias oportunidades que o Senhor me deu de orar, ler as Escrituras e testemunhar da misericórdia e amor de Cristo, creio que o seu João tem entregado sua vida a Jesus. Também, em 2021, num dia como esse, no culto de gratidão, saímos da igreja e fomos ver minha mãe em Minas Gerais, pois no dia anterior havia sido acometida por um AVC hemorrágico e se encontrava internada na UTI da cidade de Itajubá. Chegando lá, me autorizaram a ir até o setor que minha mãe, Dona Claudete, se encontrava. Me lembro bem da cena, de seus olhos fechados, e me aproximando dela, disse que era eu que estava ali. E ela sorriu. Disse para ela que a amava e que ia orar pela vida dela, e que se ela concordasse com o que eu dissesse na oração, era para ela dizer amém. Intercedi ao Senhor pela vida da minha mãe, clamei pelo perdão dos seus pecados, entregando a vida dela a Cristo, e ao final ela disse amém. Na sequência, em prantos, perguntei para ela se aceitaria Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, e ela disse, aceito. E por fim, disse a ela que liberasse o perdão para o meu pai, pois agora ele estava em paz com Deus, e ela disse, libero. Mamãe viveu pouco mais de 1 mês, e no início desse ano o Senhor a levou. Com paz em meu coração, eu creio que ela está nos braços do Pai, e eu diria para você que se existe alguém que você ama e que ainda não entregou sua vida a Cristo, não desista. O Senhor nos usa, tem seus planos, o tempo certo e os propósitos perfeitos. Por fim, em março deste ano, eu e a Rosana completamos 25 anos de casamento, e no início desse mês, nosso filho André desceu as águas do batismo, tornando pública a sua fé em Cristo. Diante de tudo isto, de tantos motivos de gratidão, por mim ditos e pelas irmãs, e por vários aqui, é que eu tenho paz e gratidão a Deus que esse mesmo Senhor nos guardará nos próximos 4, 8, 16 e até a consumação dos séculos. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao nosso poderoso Deus. Gratidão incomparável.
Tudo começou em 19 de abril de 1969, quando iniciamos a nossa união através do namoro. Em 16 de dezembro de 1970, ficamos noivos. Grande passo. Vão olhando as datas aí, tá bom? Em 16 de dezembro de 1972, olha a coincidência, exatos 2 anos após o noivado, selamos nosso matrimônio. Grande vitória. E acreditem, nesse dia incomparável, minha agora esposa também festejou seus 22 anos de vida. Em 16/12/2022, está pertinho, né? Iremos completar 50 anos de casamento. E certamente muitos casais comemoram suas bodas de ouro nesta data. Contudo, nossa celebração é incomparável. A nossa gratidão é incomparável. Porque o Deus a quem servimos tem sido, ao longo desses 50 anos, incomparavelmente gracioso, misericordioso e justo. Em Gênesis 1:28a, a Bíblia relata: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Em Gênesis 2:24, falou Deus: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nos nasceram 2 maravilhosos filhos, o Alexandre e a Adriana, que foram criados na capital, o interiorano fala capitar, né? Onde residimos até novembro de 1995, quando então nos mudamos para Bragança. O Alexandre se casou com a Andréia e nos deram um casal de netos, o André e a Isabela. A Adriana se casou com o Bruno Chibata e eles nos premiaram com 2 moleques. Desculpe aí, netos. O Heitor e o Vitor. Eis a nossa breve genealogia. Quem gosta de genealogia, acreditem, é a Isabela Valota. Grande e incomparável gratidão por essa família. Gratidão também incomparável à nossa amada igreja, que nos acolheu de braços abertos há 23 anos atrás e que tem sido nosso porto seguro, através da comunhão, do partilhar da palavra e no servir e ser servido, através do ministério da fé, vivido e celebrado dia após dia em Cristo Jesus. Esse louvor exalta o nosso Criador. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Gratidão. Devo isso em todos os momentos ao meu Senhor, primeiramente pela grande salvação que me resgatou das trevas. Mas, como se não bastasse, Deus segue nos abençoando em todos os momentos da nossa caminhada. Já fui abençoado por nascer em um lar cristão, ensinado no temor a Deus. E durante todo esse tempo permaneci na casa do Senhor, sustentado por sua palavra e misericórdia, que se renovam todos os dias. Mesmo que em fraquezas, fazendo cumprir em mim o que o apóstolo Paulo afirma em Timóteo 2,13. Se formos infiéis, ele permanece fiel,
não pode negar-se a si mesmo. Não é possível relatar tudo, mas quero externar o meu sentimento de profunda gratidão por tudo que temos recebido do Senhor nesses anos, especialmente depois de casados, pois desde o início, eu e a minha esposa Sandra enfrentamos muitas dificuldades na condução do nosso lar. Verdadeiras batalhas, de tal forma que, olhando para trás, vemos que foi a graça de Deus que nos sustentou. Ele teve misericórdia de nós e guerreou nossas guerras, quando não haviam mais forças para lutar. Desemprego, dificuldades financeiras, enfermidade dos filhos, que nos obrigou a sair de São Paulo e mudarmos para o interior, pois o quadro de asma no meu filho Guilherme só piorava. Foram tempos difíceis, mas o Senhor jamais nos abandonou. O tempo passou e, apesar de todos os embates, criamos nossos filhos ensinando-os na obediência e temor à palavra de Deus. E hoje vemos ambos frutificarem no reino de Deus. O Vitor aqui conosco. O Vitor é o bonitinho, né? Envolvido nos ministérios da igreja com muita alegria. E o Guilherme, que não está aqui porque estuda no Paraná e desenvolve um trabalho de evangelização com outros estudantes cristãos na universidade. Jovens que carecem de ouvir e ver o testemunho daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Toda a glória a Deus por isso. Chegamos nessa amada igreja na Páscoa de 2017 e temos sido muito abençoados nesse tempo. Tivemos que renunciar a muitas coisas. Posicionamentos e rupturas foram necessários, mas não nos arrependemos em nada, na convicção que fazer a vontade de Deus é sempre a melhor decisão. Um ano depois, passamos por um susto. Em maio de 2018, sofri um AVC e pude receber o cuidado e acompanhamento do Ministério de Diaconia e dos demais irmãos que estiveram conosco na intercessão. Deus me guardou de sequelas graves. No entanto, foi constatada uma grave insuficiência cardíaca e pouco a fazer, além de usar os medicamentos prescritos. Mas, para a surpresa do cardiologista que me atende e para a glória de Deus, houve uma melhora tão significativa que meu coração está funcionando normalmente. Isso sem nenhuma intervenção invasiva, apenas o tratamento clínico. Graças a Deus por isso também. Além disso, o Senhor nos abriu uma porta de negócio na plena pandemia, na qual temos sido abençoados, vendo o Deus da provisão, Jeová Jiré, agindo no nosso dia a dia e abençoando o trabalho de nossas mãos. Encerro esse testemunho com um agradecimento, um pedido e um conselho. A gratidão é dirigida a essa igreja que também nos acolheu. Temos vivenciado esses dias com irmãos preciosos e desfrutado da comunhão que só pode haver em Cristo. Nossa gratidão ao pastor Gessé e demais pastores e mestres da palavra que estão se deixando gastar, como Paulo nos ensina, pelas almas e por nossas vidas. O pedido é que continuem assim, comprometidos com o reino de Deus e com a pregação genuína da sua doutrina. Oro sempre pelos pastores, ensinadores e conselheiros dessa igreja, para que permaneçam com esse compromisso de agradar a Deus, somente a Deus, sem procurar por atalhos pelos quais muitos entraram e que estão depondo contra o Evangelho de Cristo em nossa nação. E o conselho que deixa a todos, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, todos, se resume a uma frase:
vale a pena seguir a Cristo. Não importam as circunstâncias, borrascas e caminhos tortuosos que tivermos de atravessar. Cristo prometeu estar conosco até o fim. Ele é o nosso Deus e motivo principal da nossa alegria e esperança, como diz a palavra em Neemias 8:10. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus os abençoe, irmãos. Graça e paz, amada igreja. Somos gratos ao Senhor nosso Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossa família. Cada passo, cada gesto, cada ato tem a especial característica da graça de Deus sobre nós. Cada obstáculo vencido e cada obstáculo que ainda exige mais oração. Pelo livramento que nós conhecemos e pelo livramento que só saberemos na glória. Pelo suprimento que em graça, dia após dia, o Senhor nos dá. Por esta igreja que nos recebeu e onde temos aprendido a cada dia como sermos melhores cristãos. Por nossos pastores e líderes que nos auxiliam e incentivam e ajudam na caminhada. Por tantos amigos especiais que temos colecionado nessa igreja. Pelo compromisso de nosso filho no Ministério de Teens, o bonitinho ali também. Por todos os pais que receberam o nosso filho em suas casas, nos rolês. Por todos os ministérios onde já pudemos atuar e aprender. Pela saúde da Vânia, que vem sendo restaurada dia após dia, consulta após consulta, depois de um quadro de doença autoimune. Por nosso casamento, que experimenta todos os dias o renovo vindo do Pai Celestial. Pela salvação que temos firmada em Cristo Jesus, crendo que um dia estaremos juntos à sua presença. Por isso nós declaramos: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmo 36, 7 e 9. Deus abençoe a igreja. Graças e paz, igreja. Em Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. No dia 16 de dezembro de 2021, ano passado, descobrimos uma gravidez que estava sendo planejada por nós. No mês seguinte, em janeiro, descobrimos que seria uma menina. Escolhemos o nome de Elisa, cujo significado é consagrada a Deus. Foi o início de uma jornada linda, claro, com seus desafios físicos de uma gestação, mas a Elisa estava crescendo linda e perfeita, tudo estava certinho, tudo conforme havíamos planejado em nossos corações. Contávamos ansiosos, semana após semana, vibrávamos a cada chute na barriga, montamos juntos o seu quartinho, pensando em como ela seria, como a nossa rotina mudaria, como ela ficaria em suas roupinhas e vestidos cor-de-rosa, entre muitos outros sonhos e expectativas. No dia 6 de agosto deste ano, com 37 semanas completas, a minha esposa começou a entrar em trabalho de parto por volta das 4:30 da tarde. As dores começaram a se intensificar. Íamos acompanhando de casa os batimentos cardíacos da Elisa com aquele aparelhinho para ver batimento fetal. Estávamos ansiosos e felizes, pois o dia de conhecer estava cada vez mais próximo. Por volta das 8:30 da noite, seria a última vez que escutaríamos o seu coraçãozinho em casa. Por volta das 9 horas, não foi mais possível escutar o seu coração. Corremos para o hospital e recebemos a pior notícia que poderíamos imaginar. Elisa foi a óbito dentro do útero. Um súbito descolamento total, oculto de placenta havia ocorrido. Ou seja, não houve nenhum sinal ou sintoma desse descolamento. Simplesmente a placenta descolou por completo. É considerado uma das maiores causas de óbito fetal, óbito materno e perda de útero devido à hemorragia.
Estávamos em choque. Os médicos imediatamente correram para o centro cirúrgico para uma cesárea de emergência para evitar uma hemorragia pior, evitando assim a perda do útero e o óbito materno. O nosso mundo desmoronou em menos de uma hora. Perdemos o chão, perdemos nossos sonhos. Não carregamos a nossa Elisa. Não a conhecemos. No dia seguinte, começamos a ligar para a nossa família e dar a pior notícia de nossas vidas. Em meio ao caos desse dia, Deus se fez presente a todo instante, nos lembrando que Ele estava cuidando de tudo e de que o seu propósito foi cumprido na vida da Elisa e que estaria se cumprindo na nossa vida. Ele sabia e sabe o que estava fazendo. Deus não erra. Não há explicações médicas para ter ocorrido esse descolamento de placenta. Nenhum médico soube explicar o que aconteceu ou por que aconteceu. Mas confiamos na vontade de Deus, sem mais questionar e simplesmente aceitar. Através do teu Espírito, pela sua graça, misericórdia e pela fé, decidimos vir aqui hoje expressar inúmeros motivos de gratidão. Deus teve misericórdia sobre a vida da Rafa e sobre o seu útero, não permitindo o pior sobre a vida dela e permitindo uma possível segunda chance de acordo com a sua vontade. Somos imensamente gratos por termos o amparo e cuidado dos nossos pais e irmãos que nos acolheram e estiveram do nosso lado nesse momento tão difícil. Toda a nossa família esteve conosco nesse momento. Gratos também pelo cuidado e carinho dessa amada igreja, as mensagens que recebíamos, as visitas em nosso apartamento, os doces que recebíamos, flores. Nos sentíamos abraçados e amparados por Deus através da vida de cada irmão aqui que orou, nos visitou, nos abraçou. Deus usou a vida de cada um de vocês para cuidar de nós. Somos gratos também pela vida de cada profissional de saúde que esteve envolvido nesse período, desde o pré-natal, durante o parto, durante a internação hospitalar, no pós-parto. A gente viu que Deus usou a vida de cada profissional de saúde para cuidar da gente. Então, agradeço isso também. Somos gratos por existir um Deus soberano, bondoso, amoroso. Um Deus que entende o que é perder um filho amado, pois Ele entregou o Filho dele como oferta de sacrifício e amor por nós. Somos gratos, pois tivemos a chance de experimentar por 37 semanas o que é um amor de um pai e de uma mãe por um filho. Entendemos e pudemos experimentar, por mais que uma proporção muito pequena, mas pudemos entender o que é um amor de Deus que tem por nós. E pudemos entender a grandiosidade desse amor. Glória a Deus por isso. Estamos aprendendo a confiar e esperar em Deus, muito mais do que antes do ocorrido. A dependência em Deus tem sido algo muito mais presente em nossas vidas, por isso lhe rendemos gratidão. Agradeço também porque através dessa situação, por mais triste e tragédia que possa parecer aos nossos olhos, o nosso matrimônio se fortaleceu muito mais do que antes. A gente, como cônjuge, um ao outro, tem se apoiado um no outro, um tem ajudado o outro. Então a gente sente como Deus fortaleceu o nosso casamento através dessa situação difícil. Então agradeço a Deus por isso também, pelo nosso matrimônio. O milagre de trazer uma cura para uma doença, o nosso Deus é um Deus de milagre e de promessas. O milagre de trazer uma cura para uma doença ou dar a vida. Mas aprendemos e estamos aprendendo aprendendo que o Deus de milagre também age na morte através da tua graça, na promessa e na esperança de um dia transformar o nosso pranto em riso e encontrarmos aqueles que amamos em uma vida glorificada e eterna. Sabemos que a providência de Deus é o seu cuidado constante, o seu domínio absoluto sobre toda a criação, para a sua própria glória e o bem do seu povo. Como escrito em Jó, após ele receber a notícia da morte de todos os seus filhos, Deus o deu, Deus o levou. Louvado seja o nome do Senhor.